Pessoas maduras administram as suas expectativas. A esperança faz parte da experiência humana. A gente olhar para o futuro e esperar algo dele traz uma certa expectativa, mas as expectativas, elas podem ser positivas quando elas pavimentam caminhos, elas apontam direções. Porém, todos nós já experimentamos em menor ou maior grau a frustração de algo que não aconteceu o que nós esperávamos que acontecesse. Esperança é uma coisa boa, mas nutrir expectativas, além de natural, pode ser perigoso. Pessoas maduras administram a sua frustração quando algo não dá certo para elas. Existe uma expressão, it is what it is. Você precisa lidar com a realidade do jeito que ela é. As coisas são do jeito que são. Pessoas imaturas criam expectativas irreais sobre a ação de terceiros e se frustram quando elas não são atendidas. Muitos casamentos não sobrevivem à frustração de expectativas não correspondidas. Algumas dessas expectativas são legítimas e reais, mas quando elas não são conversadas e bem dialogadas, causam um dano tremendo. Se você tem expectativas no seu casamento em relação ao seu cônjuge, você precisa certificar que ele saiba disso, que ele tenha noção disso. Ah, mas isso não seria óbvio? Não! Quando você projeta uma expectativa envolvendo outras pessoas, as chances de você se frustrar são enormes. As pessoas não raciocinam como você. As pessoas não sentem como você. Se você tem expectativas em relação às pessoas e o comportamento delas em relação a você, você tem que deixar isso claro para eles, porque eles não têm a capacidade de adivinhar o que você quer. Seus filhos têm noção do que você espera deles? Seus amigos sabem que você se sente dessa forma? Tem gente que fica chateado com os irmãos da igreja, porque os irmãos da igreja não perceberam que você precisava disso, ou precisava daquilo. Meus irmãos, mas ninguém prestou atenção, ninguém me notou, ninguém percebeu. Ok, eu acho até que nós deveríamos ser um pouco mais atentos em relação à forma como as pessoas estão. Mas a minha pergunta é, você que se sente esquecido às vezes, porque não perceberam como você estava lidando com um determinado drama, qual foi a última vez que você percebeu o drama de alguém? Qual foi a última vez que você visitou alguém? Qual foi a última vez que você fez uma ligação para alguém? Porque sim, meus irmãos, você precisa oferecer para a vida o que você espera dela. Se você quer mais compreensão, ofereça mais compreensão. Se você quer mais paciência, seja mais paciente. Se você quer ter mais o afeto das pessoas, como você tem tratado os outros. Administrar expectativas é uma coisa muito necessária. Os casais, expectativas na intimidade, expectativas no comportamento, na lida do dia a dia. Meus irmãos, vocês têm conversado sobre isso? Ou apenas têm ficado chateados quando essas expectativas não são atendidas e se colocam num canto como uma criança mimada, a ponto de às vezes até esquecerem porque estão emburrados? Eu não sei se você já reparou no relato, quando Deus fala com Caim antes de Caim matar Abel. Mas em Gênesis capítulo 4, dos versos 3 a 7, Deus fala com Caim antes de Caim matar o seu irmão. E Deus fala assim: no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor, falando com Caim: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Trocando por arroz e feijão? Por que você está com essa cara emburrada? Caim, por que você está com essa cara emburrada? E Deus diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado
jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Pessoas maduras administram as suas expectativas e os seus sentimentos. Antes de Caim matar o seu irmão, Deus falou sério com ele. Mas não, nós queremos que as pessoas, nós sentimos que as pessoas têm o dever de saber o que a gente espera delas, e ai delas, se elas não nos atenderem. Pessoas imaturas podem também se tornar violentas quando se frustram. Na falta de controle e argumentos, recorrem à força para impor a sua vontade e opiniões, dando vazão à frustração, manifestando toda a sua insegurança. Meu irmão, se para você ser ouvido, você anda erguendo a sua voz, desculpa, mas você já perdeu. Como cristãos, é uma ofensa quando a gente fica aos berros dentro de casa tentando fazer a coisa funcionar. E se você tem nutrido este hábito violento ao longo de sua vida, eu quero fazer uma sugestão a você. Sendo você pai, mãe, que tal uma reunião em casa, você pedir desculpas pelo que você tem feito ao longo dos últimos anos? Que tal você dizer que Deus falou com você hoje e que você vai se esforçar para melhorar? Que tal você reconhecer que a última palavra na sua casa não é sua, mas a última palavra é a de Deus?